Fala galera, beleza? O que muda no estilo de jogo do Grêmio com a venda do Matheus Henrique para o Sassuolo da Itália? É nisso que nós vamos falar agora. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Vamos falar a respeito dessa análise da venda do Matheus Henrique e o que ele pode trazer de benefícios para o Grêmio. O que faltou e o que não faltou durante esse tempo que o Matheus Henrique surgiu no Grêmio de 2018 para cá. Ele surgiu logo que o Arthur acabou sendo vendido para o Barcelona e isso caracteriza uma situação dos volantes do Grêmio. O Grêmio tinha os volantes que em 2015 e 2016 tinha o Wallace como primeiro volante. Na verdade, em 2015, aquele time montado pelo Roger, quando era o Filipão que começou, né, em 2015, na gestão do presidente Romildo Bolzan, e aí o meio-campo do Grêmio tinha Maicon, que foi contratado por empréstimo do São Paulo, e o Edinho. O Edinho é o primeiro volante quebrador de bola, batedor, é o cara que destruidor de jogo. E o Maicon era o balizador do time, o cara que fazia a bola rolar, o volante que sabia sair jogando. E ele surgiu como meia no futebol, lá quando ele começou no início. E aí ele foi recuado para trás como segundo volante, porque ele poderia jogar, gostava de ver o jogo, né? Então ele conseguia armar fazendo isso. Isso é uma característica que ele fala que o Muricy Ramalho, né, ajudou muito ele a desenvolver essa parte do futebol dele. E o Grêmio, a partir de então, começa a fazer uma mudança de fotografia no seu estilo de jogo. O Filipão acaba saindo do Grêmio e vem o Roger Machado. E o Roger Machado acaba, em 2016, quando vira, né, o ano, ele termina 2015 e começa o ano 2016 na pré-temporada, ele lança o Wallace, o volante do Grêmio. Volante que veio do Avaí, e aí ele coloca o Wallace para jogar, sem medo nenhum. O Roger Machado dá uma confiança tremenda para os guris. O Grêmio lança vários jogadores, bota vários jogadores para jogar das categorias de base naquele time. E o Wallace joga junto no meio-campo com o Maicon. Acaba sendo campeão da Copa do Brasil. E aí, a partir daí, o Grêmio começa a ter uma visão diferente do que é o futebol, com toque de bola, com velocidade, marcação alta, pressão no campo do adversário, o tal jogo propositivo que está sendo falado. E a característica do Grêmio começou a se preocupar em buscar jogadores que saibam jogar, marcadores que saibam jogar. E lá no fundo tinha um carinha lá chamado Arthur, né? O Arthur acaba sendo analisado, alguns não gostavam dele, o Arthur acabou tendo quase que foi emprestado para o Goiás, se eu não me engano, mas ele acabou sendo segurado na fase que era o Renato já o treinador. O Wallace já tinha ido embora, e nesse meio tempo o Grêmio promove o Jailson. Olha só, estou falando de Edinho, estou falando do Wallace, estou falando do Jailson, mas o cara que sabia jogar era o Wallace. O Edinho era quebrador e o Jailson também era um cara marcador, forte, alto, veloz, né? Que era o primeiro volante. E aí o Grêmio, naquele 2017, acaba surgindo o Arthur, em meio a Libertadores. O Michael se machuca. Quando ele volta, ele fala que o Arthur era o cara para jogar. Ele, como capitão, ele acaba falando sobre isso. E aí a gente acaba chegando depois que o Arthur é vendido, né, naquele ano de 2018, que ele ainda jogou o Campeonato Gaúcho, o Matheus Henrique surge junto. E aí muitos falavam na imprensa que o Matheus Henrique podia jogar junto com o Arthur no meio campo, porque o Maicon poderia ainda ajudar a render, daqui a pouco colocava um como camisa 10, um armador, já que o Luan não estava rendendo naquele 2018, começou a ter uma queda. E aí o Grêmio perde, né? Porque o Jailson acaba sendo vendido em 2018, em junho de 2018. E a partir daí o Matheus Henrique vira de titular junto com o Maicon no meio-campo. E curiosamente, a partir deste momento, o Grêmio começa a tomar muito mais gols, começa a ficar com a sua zaga muito mais exposta. O esquema proposto pelo técnico Renato era de jogar com dois laterais saindo para jogo, e ele muda totalmente as características do esquema tático. O Matheus Henrique ainda faz um grande 2018. O Grêmio chega nas semifinais da Libertadores, né? Acaba perdendo para o River. Em 2019 o Grêmio também começa muito bem, né? Em 2018 a Copa do Brasil também o Grêmio cai na semifinal.
Mas em 2019 o Grêmio começa muito bem, mas no segundo semestre começa a desandar de novo. Aí o Maicon começa a ter lesões, o Matheus Henrique acaba tendo é, jogadores do seu lado que não estavam rendendo, que muito tão bem, e os jogadores acabam saindo, né? Estamos falando aí de Michel, e aí os jogadores acabam não rendendo. E o Matheus Henrique acaba fazendo a função de primeiro volante muitas vezes, de segundo volante, às vezes até deslocado um pouco mais para o meio para poder sair num 4-1-4-1. E aquele toque de bola, aquele jogo propositivo de segurar a bola, cadenciar, vai para um lado, carrega a bola, recebe, carrega ela, tenta abrir um espaço, tenta trazer a marcação para si, porque tu acaba se prendendo a bola, tu acaba chamando um, dois jogadores para o teu lado e dá espaço para o outro jogador, teu colega, teu companheiro sair para jogo. E aí tu abre espaço para isso. Né? A gente chamava do volante que abre espaços, né? Que é o Arthur. E o Matheus Henrique também tem, ele não é um Arthur, mas ele também tem essa característica. E o Grêmio acaba lançando ao mesmo tempo o Darlan. E esses jogadores são jogadores volantes baixos que saem para o jogo. E o Grêmio começa a tomar muitos gols. Mas a posse de bola continuava em 2019, até que chega o 5-0 contra o Flamengo. E aí começa a cair a casa de todo mundo. Todo mundo, os torcedores começam a avaliar o que tem de errado, o que ficou diferente, o que mudou no time do Grêmio. E aí vira o ano, não troca o treinador, o Renato renova, começa 2020, o Grêmio muito bem, começa aquele 2020, 6 ótimos jogos, o Grêmio contrata Lucas Silva para ser o primeiro volante, até então se entendeu que faltava um primeiro volante no Grêmio, mas o Lucas Silva nunca foi primeiro volante, ele sempre foi segundo. E ele foi contratado para ser o cara que ia ser o cara marcador, o cara que ia combater os adversários, né, para dar espaço para o Matheus Henrique sair jogando, porque o Michael já estava tendo problemas físicos e a gente sabe que não ia conseguir jogar todos os jogos. Então seria Lucas Silva e Matheus Henrique. Bom, o time do Grêmio começa 2020 muito bem e vem a pandemia. Volta o futebol e ninguém volta bem do time do Grêmio. Preparação física, jogador lesionado, toda aquela história que a gente vem falando aqui em todos os outros vídeos, questões táticas, técnicas, e o Matheus Henrique começa a se afundar aí. E o Grêmio não consegue mais ter o jogo propositivo, começa a ter problemas, e aí muitos críticos começam a avaliar, torcedores, a qualidade do time do Grêmio, dos jogadores que o Grêmio contratou. E todos começam a perceber que teve muitos erros. E a diretoria do Grêmio também acaba admitindo que teve muitos erros em algumas contratações. E o Matheus Henrique é o balizador de tudo isso. Ele é o antes e ele é o depois do Grêmio, porque saiu o Renato, veio o Thiago Nunes. O Thiago Nunes não consegue dar uma sequência, ele opta muito pelos veteranos e não dá uma sequência boa, e chega o Luiz Felipe Scolari. Curiosamente, o mesmo time de 2015, aquele jogo, né, que usavam o primeiro volante, marcador, pegador, ele volta, o Grêmio está na zona de rebaixamento e ele monta um time para não tomar mais gol, para não perder e sair para uma bola. Porque ele fala que a qualidade do time do Grêmio não é mais a mesma. Os jogadores que sabiam tocar bola, sair para o jogo, cadenciar o jogo, não tem mais. Alguns jogadores que estão no elenco, eles envelheceram, não tem mais o pique de jogar o futebol como se jogava em 2016, 2017 naquele time vencedor. O Matheus Henrique veio para fazer isso. Só que agora, o Matheus Henrique tem 24 anos. O Grêmio faz a venda dele e o Filipão opta por o primeiro volante marcador, destruidor de jogo. E o Grêmio tem o Thiago Santos, que o Grêmio contratou antes do Filipão chegar. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio tem Fernando Henrique também, que é um destruidor de jogo, que é das categorias de base. Tem Vitor Bobsin, que joga com a bola mais vertical, né, que tem passe longo. Foi assim que ele jogou nas categorias de base, foi campeão mundial pela seleção sub-17. E o Grêmio tem Darlan, um cara que consegue buscar o jogo do meio campo, na marcação, e trazer ele para o ataque, consegue ajudar na armação. Baixinho, canhoto. O Matheus Henrique é destro. O que se caracteriza nessas mudanças desses jogadores? O Grêmio volta a optar por jogadores mais altos, forte, de marcação. Lucas Silva volta a ter oportunidade. Fernando Henrique também é um volante alto. Bobsin também é um volante alto. Jogadores trombadores, com imposição física
para poder sair no contra-ataque. E aí o Filipão volta à sua velha e máxima e seu esquema tático, jogando com homens de marcação, segurando um lateral e saindo no contra-ataque com os jogadores em velocidade. Lógico que está tentando buscar qualidade com o Jean-Pierre, talvez agora a contratação de Gaston Ramírez possa ajudar. O que a gente tem para falar dessa mudança de fotografia do estilo de jogo do Grêmio? Ela é boa ou ela é ruim? Torcedor, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. A venda do Matheus Henrique é uma boa para o Grêmio pelo estilo de jogo e não financeiramente? Se vocês acham, comenta a respeito da mudança de fotografia do estilo de jogo que o Grêmio vem a partir de agora com o técnico Luiz Felipe Scolari. Chegou até aqui, dá o seu like, ative as notificações, se inscreva, né? É claro, porque aqui é Grêmio.